Meus lindos e minhas lindas, como eu falo, de viver, não de morrer, né? De viver. Estamos aqui, ó, no 6º episódio do nosso GVcast e hoje temos um convidado maravilhoso que vai fazer com que a gente entenda e veja a importância da família. Ele é Vinícius Andrade. Boa noite, Vinícius. Como é bom ter você aqui com a gente, fazendo esse bate-papo tranquilo, sem muita formalidade, mas falando de coisas muito importantes. Ele é, gente, terapeuta familiar sistêmico, constelador familiar, coaching sistêmico e analista corporal. Tudo que a gente ouve falar hoje em dia. É verdade. Né? E tudo que a gente precisa conhecer e entender. Gente, ele é formado em ADM, Administração de Empresas, ele tem pós em Gestão Estratégica de Negócios, ele é terapeuta, né, familiar, como eu já disse, e ele tem algumas formações como constelador, o coaching e o analista corporal pelo Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. O homem não é fraco, não. Não é nenhuma pessoa assim que é curioso, não. Ele fala porque ele sabe. Mais uma vez, professor, boa noite. Eu que agradeço, Solange. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês no GVcast. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, muito enriquecedor também. Obrigado. Imagina. Professor, qual a importância da família para o indivíduo se a gente está falando em saúde para a família, né? E o que esses 3 tópicos que a gente falou aqui, o constelador familiar, o coach sistêmico e o analista corporal, tem a ver com a família? Ok. A gente precisa entender que a família, Solange, é a raiz. É a raiz do indivíduo. Se nós pensarmos em uma árvore, o que sustenta a árvore são as raízes. Através das raízes, aquela árvore é alimentada, aqueles nutrientes passam pelo tronco, chegam nos galhos e dá o fruto. Quando nós vamos conversar com o cliente, o paciente, lá no setting terapêutico, nós vamos compreender que muitas das crenças, do padrão de relacionamento daquele cliente, da forma como ele enxerga o mundo, dos padrões que o significado que ele dá para a vida, todos, 90%, vem da família. E eu digo 90% porque é comum que ao longo da vida, conforme nós vamos estudando, nos relacionando com outras pessoas, nós também vamos adotando outros padrões ou outros óculos para enxergar a vida. Mas grande parte do significado que nós damos para a vida, grande parte da forma como nós nos relacionamos e também como o nosso mundo interno é construído, são os frutos de uma raiz. Aliás, são os frutos de uma árvore onde a raiz está na família. A família, neste caso falando, é a base do ser humano. Não existe sociedade também sem família. É aquele velho ditado, família é tudo? Sim, família é tudo. E olha que interessante, a família é tudo em várias fases da vida. Quando aquela criança está no mundo intrauterino, aquele tudo é a mãe. É aquele mundo intrauterino. Quando aquela criança nasce e vem para os braços da mãe, esse tudo ainda é a mãe. E continua a ser pelos próximos 2 anos. Quando aquela criança vai começar a compreender o outro além da mãe, que naturalmente é o pai. Desta forma, esse tudo passa a ser a mãe e passa a ser o pai também. Conforme a criança vai crescendo, aquele sistema familiar constituído por mãe, pai, irmãos é o tudo. Quando essa criança se torna adolescente e casa, esse tudo agora vai ser o cônjuge, o marido, a esposa, posteriormente os filhos. Mesmo em diversos ciclos, esse tudo, com certeza sim, nós podemos resumir na família. E é maravilhoso falar sobre isso, né? Gente, a família é muito importante, né? A família, como diz, é o tudo, é a base, Sim, né? sim. Vinícius, o que é a função materna e paterna e qual o impacto para uma criança? Olha Como só. você acabou de falar, né?
no útero, na barriguinha da mamãe, ele tá lá, ela é o tudo, ela nasce, né? A mãe é o tudo, mas tem uma outra pessoa também, que é o pai. Qual é a Sim. importância dessas Ok. pessoas, da mãe, do pai, dessa questão de família, do materno, Sim. para essa criança? Ó, eu gosto de responder essa pergunta refletindo sobre a lei da polaridade. O que é a polaridade? É o oposto que se complementa. O sol, a noite, o dia. Se nós pensarmos na respiração, a respiração é o ato de inspirar e expirar, dois movimentos opostos. Quando nós falamos em função materna e função paterna, nós temos essa polaridade também, Solange. Olha que interessante. Não existe concepção de vida sem o espermatozoide e sem o óvulo. O espermatozoide naturalmente vindo do pai e o óvulo vindo da mãe. Quando nós pensamos em função materna e função paterna, dentro desse olhar de lei da polaridade, vamos falar primeiro da função materna. Qual é a relevância da função materna para o indivíduo? A mãe é aquela que vai construir o mundo emocional do indivíduo. Desde o mundo intrauterino, a criança já começa a receber as primeiras impressões de vida. É muito comum, Solange, quando eu lido com, por exemplo, clientes com ansiedade. Hoje eu estava atendendo, inclusive, um jovem de 24 anos e a queixa dele era ansiedade. Uma das primeiras perguntas que eu faço para ele é: você já conversou com a sua mãe? Como foi a gestação dela? Porque a ansiedade dele, desse jovem de 24 anos, também pode ser explicada dentro daquele período do mundo intrauterino. Então, por exemplo, se na gestação desse jovem a mãe era uma mulher que se estressava muito, passava muita raiva no trabalho, no próprio relacionamento conjugal, aquele útero, e o útero é um músculo, o útero fica tenso, fica rígido, comprimido. O fluxo de sangue diminui nesse útero e o útero fica um lugar duro e frio. Aquela criança não sabe cognitivamente que a mãe está passando por estresse, a criança não sabe disso, mas a criança sente o estresse. Cognitivamente ela não explica, mas ela sente, através do cérebro emocional, sistema límbico, através das amígdalas. Essa tensão da mãe, essa diminuição de fluxo sanguíneo no útero, traz uma mensagem para essa criança. A mensagem de que a vida é difícil. A mensagem de que, será que eu sou bem-vindo? Porque, por qual motivo a minha mãe está me deixando em um útero duro e frio? Por qual motivo esse ambiente onde eu moro não é acolhedor, não é quentinho, não é agradável? Dentro do mundo intrauterino, esse bebê, para se defender, ele vai usar um mecanismo que a gente chama de centralização. Ele fica muito racional, ele vai evitar sentir. Vai ser comum para esse indivíduo, quando ele crescer, ser muito mais racional, vai sentir menos. Por qual motivo? Quando ele sentia, doía. E onde ele aprendeu isso? Como ele aprendeu isso? Eu nunca ensinei. Imagina a mãe falando, o pai, mas eu nunca ensinei, nós sempre falamos que ele precisa ser um ser humano agradável, amável, afável. Mas no primeiro mundo em que ele viveu, ele veio de um mundo onde o útero era duro e frio, e para se defender, ele precisou ser mais racional. Então, a primeira impressão de vida, e nós estamos falando só de função materna, essa primeira impressão oriunda da mãe traz para a criança que ele, para se adaptar, para sobreviver, precisa sentir menos e racionalizar mais. Quer dizer, Olha que, Vinícius, sim, ele se defende já dentro do útero, isso, ele já vem na retaguarda. isso. Mamães, olha que coisa interessante. Isso é verdade. O teu bebê, ele sente dentro da sua barriga. Então, tá grávida. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente tem uma situação que não é agradável, um relacionamento que não é agradável, mas esse bebê que tá ali, ele sente tudo. E o que você quer passar para esse teu filho é tranquilidade, é amor, é paz, e que ele não vem para esse mundo para sofrer, porque ninguém vem para esse mundo para sofrer, né? São consequências da vida depois, né? E olha que interessante.
Vinícius, já chamar você Sim. de professor, posso? É Oh, que o meu métier é todo de professor, então a gente Ok. acaba sempre chamando de professor. Sim. Mas, Vinícius, Tá bom. como entender os traumas emocionais na infância e seus impactos na vida adulta? Você mais ou menos explicou, né? Isso. O que acontece, que dentro do próprio útero ele já tem aquela carga, né, pesada, e ele vem, de repente, tem ansiedade ou algum outro tipo de trauma. Você tem um outro exemplo para trazer pra gente? Ó, antes de responder essa pergunta, eu posso só falar da função paterna? Claro. Ó, olha que Deve. interessante. Quando essa criança nasce, ela vai... Olha que interessante, Solange. A criança é concebida no útero da mãe, cresce naquele útero, ok. Quando ela nasce, ela vem pro colo da mãe e a mãe vai construir o mundo emocional da criança. Eu vou entrar depois... essas 5 fases que traumatiza, que é a sua próxima pergunta. Mas antes eu quero só responder da função paterna. A criança que tem o excesso do materno acontece muitas vezes da mãe criar sozinha o filho. Nós vivemos em um mundo de dores hoje em dia. É muito comum. Hoje mesmo eu estava atendendo, como eu mencionei aqui, esse jovem com ansiedade e infelizmente ele teve a triste realidade de viver em um lar onde os pais ali se separaram. Qual é a consequência para aquele ser humano quando ele tem a ausência do paterno? A paternidade vai trazer primeiramente o conceito do diferente, porque o pai é o primeiro, naturalmente, ok? Naturalmente, o pai deveria ser o primeiro diferente que a criança vai ter acesso, depois da mãe. Sim. Inicialmente, o Freud já dizia, né, que a criança e a mãe são um só. É uma verdadeira simbiose, a criança não difere ela da mãe. Conforme os anos vão passando, ela vai diferindo lá o seio ruim, o seio bom, todo aquele processo que Freud explicou, aí vem a figura paterna. O pai, desta forma, traz primeiro o amor ao diferente. Eu aprendo a amar o diferente, eu aprendo a ser uma pessoa menos preconceituosa ainda na infância, quando eu aprendo a amar o pai, porque o pai vai trazer esse conceito de amor ao diferente. Eu aprendo que a vida não sou só eu e minha mãe e que a vida não se resume apenas a pessoas iguais. Existem pessoas que têm sexo diferente de mim, cores diferentes de mim, pensamentos diferentes de mim, ideologia diferente de mim e eu preciso conviver bem. Essa boa convivência com o diferente vem primeiramente com o pai. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pai vai trazer a ordem para o sistema familiar. Uma vez que a mãe constrói o mundo interno daquela criança, o pai agora vai mostrar para aquela criança qual é a sua função no mundo. Você não pode fazer tudo o que você quer o tempo todo sem seguir regras dentro de instituições. Imagina, alguém aqui senta no seu podcast e fala o que quer. Não, Solange, deixa que eu sento aí no seu lugar e eu vou te entrevistar. Olha que audácia. Isso é falta de ordem. Então, esse conceito de ordem vem da função paterna. E a função paterna também traz um conceito muito interessante que é o amor dentro. A criança precisa inicialmente da mãe para sobreviver. A criança não sabe se limpar, não sabe falar, não sabe comer sozinha, até para dormir. Eu tenho uma bebê de 2 meses e eu vejo a minha esposa trabalhando com a Zoe, minha filha Zoe, trabalhando ali com a Zoe, ajudando a comer, a se limpar, enfim. O pai vai trazer agora o amor dentro. O amor perto eu preciso da minha mãe, da função materna, para aprender a me cuidar, para aprender a autopreservação. Uma vez que eu sei me cuidar, que eu sei da autopreservação, eu preciso agora seguir o meu lugar do mundo. E para que eu consiga estar longe da minha mãe e ainda assim me sentir amado, se de repente eu vou morar nos Estados Unidos e minha mãe está no Brasil, quem internaliza esse amor é a função paterna. O pai vai cortar aquele cordão umbilical entre a mãe e os filhos. Quem é que joga as crianças pra cima, Solange, normalmente? É o pai. São os pais. Isso. A mãe fala, pelo amor de Deus, para de jogar esse menino. Eu tenho 2 filhos. Uma bebê de 2 meses e um menino de 8 anos já, o Samuel e a Zoe. E eu jogava o Samuel pra cima, a minha esposa ficava louca. Amor, pelo amor de Deus, joga com menos força o Samuel pra cima, porque o pai é aquele que vai impulsionar o filho. Bert Hellinger, pai das constelações familiares, dizia que mãe é sinônimo de vida. A mãe vai nutrir emocionalmente, a mãe vai nutrir fisicamente, através de nutrientes, enfim. Só que o pai é sinônimo de mundo. Agora, meu filho, que você nasceu,
que você aprendeu quem você é, aprendeu a se cuidar, aprendeu a se preservar, vai viver sua vida. E vai sem culpa. Porque é muito comum lidar com seres humanos sentindo-se culpados por casar, por constituir família e deixar os pais. Aí eu já sei, faltou uma boa função paterna. No setting terapêutico é ali que eu vou trabalhar, é ali que eu vou precisar mexer. Mas antes de responder essa pergunta, eu só queria deixar claro essas diferenças, porque é muito importante pensarmos sobre isso. Isso não é falado. Isso não é falado. Isso não é ensinado. Olha, você tá falando, Vinícius, e eu tô viajando, tá? Ok. Olha só, vamos pensar num mundo que a gente vive hoje, Sim. que tem um certo desequilíbrio. Ok. Mãe, Uhum. solo, pai, solo, isso é muito comum, Muito. né? Isso acontece, Muito. né? Vamos trabalhar aí com a mãe. A mãe solo, Uhum. ela consegue suprir, ela consegue equilibrar, já que a gente está falando numa questão de terapia, uma questão de analisar isso, e o mundo real seria mãe e pai, mas infelizmente sim. hoje em dia a gente não tem isso. Compreendo. Mudou muitas coisas, né? Os valores, enfim. Uhum. Não estou aqui para julgar, mas como é que a gente faria isso? Ou só o pai solo, ou só a mãe solo? Tá bom. Ó, eu vou responder a sua pergunta com uma história verídica. Uma vez um terapeuta atendeu um jovem muito bem sucedido financeiramente. E na conversa com esse jovem, o terapeuta comentou: nossa, o seu pai fez um trabalho muito bonito com você, porque você lida muito bem com o mundo fora da sua casa. E aquele jovem respondeu: o meu pai morreu quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. E aquele terapeuta falou assim: nossa, eu consigo conversar com a sua mãe? Aquele jovem falou: claro, traga a sua mãe na próxima sessão. Quando a mãe chegou, na semana seguinte, o terapeuta pediu para o jovem ficar lá fora. Só entrou a mãe. E aquele terapeuta falou assim: minha senhora, eu conversando com seu filho, vendo como ele é bem sucedido no mundo fora de casa, eu fiz o comentário que o pai dele havia feito um belo trabalho e ele me trouxe a surpresa de que o pai havia falecido ainda quando ele estava no útero. Como foi que a senhora conseguiu compensar ou fazer essa função paterna tão bem feita, de tal forma que o seu filho é bem sucedido hoje? Aí ela falou assim: todas as vezes que o meu filho fazia algo, eu falava para ele: nossa, você parece com seu pai fazendo isso. E ele ia bem na escola, a mãe dizia: o seu pai ficaria orgulhoso de você. E a mãe falava assim: nossa, olhando para você por esse prisma, você lembra muito o seu pai. Resumindo, aquela mãe sempre trouxe o pai para perto do filho. Esse é um ponto. Função paterna não está necessariamente relacionado ao pai, porque tanto é que eu falo função. Às vezes um tio pode fazer a função paterna. Às vezes o avô pode fazer a função paterna, às vezes a avó faz a função materna, tias e vice-versa. Para que aquele jovem tenha função materna e função paterna, ele precisa de duas coisas. Primeiro ponto, eu preciso que ele saiba que ele tem um pai. Como você fez essa pergunta, né? Vini, como fazer isso aqui uma vez que a mãe é solo? A mãe precisa primeiro deixar sempre claro para aquela criança: você tem um pai. Nós nos separamos, se essa for a realidade, mas o que não deu certo foi o meu casamento. Você tem um pai. Houve uma semente que foi lançada nessa terra fértil, e essa terra fértil multiplicou, gerou você, mas a semente vem do seu pai biológico. Esse é um primeiro ponto. Sempre traga, isso se chama lei do pertencimento, é uma das leis do sistema familiar. Segundo ponto, fale bem do progenitor, fale bem desse pai, ou bem da mãe, se porventura eu estou cuidando da minha filha. Não vou nem dar esse exemplo, gente, não vou nem dar esse exemplo, vou dar outro exemplo. Se porventura tem um homem que está cuidando de uma filha e a esposa veio a falecer, promova aquela mãe para a filha: como você é linda, você parece a sua mãe, o seu sorriso é igual ao da sua mãe ficaria orgulhosa. Trazer emocionalmente esse pai e essa mãe. Porque se está ausente fisicamente, eu preciso fazer uma força
para trazê-lo emocionalmente. E quando, obviamente, sim, tem uma sobrecarga, a gente não consegue fazer tudo, nós vamos traumatizar, ser mãe solo e ser pai solo tem um preço muito alto, mas é para isso que os terapeutas estão aqui. Quando essas crianças crescem, se tornam adultas e precisam lidar com as suas dores emocionais, nós entramos em cena. Mas respondendo a sua pergunta, Solange, é possível sim trazer esse pai e essa mãe para perto desse ser humano, dessa criança, se porventura eles ali não estão. Sabe o que eu compreendi? Eu até coloquei um post esses dias no meu Instagram. Uma das maiores barreiras entre filhos e pai, muitas vezes é a mãe. Não é sempre. Não é sempre. Mas, trazendo só na minha experiência de 6 anos de atendimento, eu vejo muito isso. A minha esposa também, a minha esposa atende comigo. Nós já tivemos casos, Solange, de mães que na primeira sessão falou: a minha filha está se cortando, por esse motivo eu preciso de ajuda terapêutica. Dulce, Vini, vocês me ajudam? Sim, claro, a criança de 11 anos. Na sexta sessão, a mãe pediu para entrar sozinha, sem a filha. E nessa sexta sessão, a mãe abriu o coração. Gente, eu preciso falar algo para vocês. Ai, o pai da minha filha não abandonou ela. Na verdade, ele nem sabe que ela nasceu. Por nós não darmos certo no relacionamento, por causa das minhas razões, e nós não perguntamos quais eram essas razões, por causa das minhas razões, eu não quis que ele crescesse com ela. E ela hoje paga um preço muito alto por isso. E sabe o que é interessante? Essa mãe também cresceu sem o pai. Isso eu chamo de transgeracionalidade, é quando a gente vai repetindo o padrão de geração em geração. Então sim, acontece muitas vezes de o próprio progenitor, isto é, a mãe ou o pai, ser talvez a maior barreira entre os filhos e aquele que não está presente. É bem sério isso que Muito. você está falando, e talvez eu ficaria falando com você a noite inteira, porque eu sou filha de pais separados. Olha só. Tá? E de mãe que de alguma forma me preservava e não deixava eu conviver com esse meu pai. Eu entendo. Né? Sim. E eu fui mãe solo. Hoje eu tenho uma filha de 37 anos, só que por uma outra vez a gente conversa. Eu virei esse jogo. Olha só. Ela convive com o pai, ela fala com o pai. Eu sempre tratei com muito carinho o pai dela, sempre trouxe o pai dela muito presente e ele é presente até hoje. Que bom, que ótimo. Então, assim, existe sim, a gente sabe que existem problemas. Existem. Mas eu vi que eu tinha realmente um problema dessa questão de não ter convivido, mas convivi com tios, convivi com avós que fizeram esse papel. Ok, é isso né? mesmo. Isso mas mesmo. Eu não quis que a minha filha passasse por isso. A presença do pai foi fundamental na mulher que ela se tornou hoje. Olha só. Então, é real. É real. Eu até me emociono, né? Muitas mulheres, às vezes, trocam, desculpa falar isso, por dinheiro. Né? Ah, não vou deixar ele ver porque ele não dá. Às vezes o carinho, a presença, a figura humana, a figura do pai é muito mais importante que qualquer R$200. Sim. E foi o caminho que eu fiz. Olha só que maravilha. Nossa, né? Você é um exemplo. É o caminho que eu fiz. E deu certo, tá? Que bom. E deu que bom. certo. Eu imagino. Não foi fácil. Eu compreendo você. É uma história aí que eu tenho que ir para terapia. Né? Eu tenho que ir para terapia, não foi fácil. Mas é bacana. Então, sim. Mães e pais, é possível sim. É possível. Vamos voltar para a pergunta. Vamos voltar. O que é a função materna e paterna e qual o impacto para a criança? Isso, então, resumindo, a função materna constrói o mundo interno e a função paterna vai apresentar esse ser humano, uma vez que ele está preenchido internamente pela mãe, agora o pai vai apresentá-lo para a vida, o pai vai ensiná-lo a lidar com os desafios da vida, a aventurar-se. Como entender os traumas emocionais da infância, né? Os traumas, eu tento entender os meus até hoje. Ok, eu também tento entender os meus. Eu entendo até hoje. E o impacto na vida humana, na vida, adulta. Certo. O Wilhelm Reich foi um discípulo de Freud e ele escreveu um livro chamado Traço de Caráter.
É um livro dessa grossura, mas vale muito a pena ler. Ele é ótimo. Nesse livro, Reich vai nos contar por qual motivo Freud atendia algumas mulheres e essas mulheres não conseguiam se curar. A partir dessa curiosidade, dessa pesquisa que Reich vai fazer, ele chega no que nós chamamos hoje de os 5 traços de caráter, que nada mais são do que 5 fases da vida do ser humano, em que cada fase da vida tem uma necessidade para esse ser humano, e quando essa necessidade não é atendida, não é preenchida, gera um trauma ou gera uma ferida. Trauma é sinônimo de ferida. Então eu quero trazer aqui essas 5 fases que Reich descobriu e eu vou falar qual é o impacto de cada uma delas para o ser humano. A primeira fase é o mundo intrauterino, como eu mencionei aqui. Nessa fase da vida, o ser humano tem uma necessidade, e a necessidade dele é existir. Quando, para esse ser humano, ele está lá no mundo intrauterino e pelas milhares de razões que a mãe tem de estresse, aquele mundo intrauterino é um mundo intrauterino duro, frio, não tem circulação de sangue que aquela criança precisa, ali já vai começar a ser moldado o mundo para aquele bebê. A vida é difícil, a vida é muito desafiadora, a vida é estressante, vida significa tensão o tempo todo. Aquela criança que tem a necessidade de existir, ela começa a ter dificuldade dessa existência, porque ela vai usar o mecanismo, como eu falei, da centralização, e uma das dificuldades que ela vai ter é o sentimento de rejeição. Essa é a emoção de fundo, o sentimento de rejeição. O trauma foi feito ali. Em todo lugar que esse ser humano chegar, por mais que as pessoas o queiram bem, façam uma boa receptividade ali, ele vai sentir aquela emoção de fundo de rejeição. Por quê? Na fase da vida em que ele precisava de um mundo intrauterino acolhedor, aconchegante, teve esse trauma. Isso acontece nos primeiros 9 meses, é a primeira fase. Segunda fase, entra a ferida do abandono, ok? Então aquela criança dos 10 primeiros dias de vida até completar o primeiro ano de idade, a necessidade da criança é a nutrição, é o acolhimento. E só uma observação, quem traumatiza então é função materna, porque mundo intrauterino, pai não engravida, ok? Ok. Então, função materna é a primeira função que traumatiza. Segundo, aquela criança dos 10 dias de vida, como eu mencionei, até chegar no primeiro ano de idade, o que aquela criança precisa é de nutrição, de acolhimento, de aconchego. Quando por algum motivo aquela mãe não consegue amamentar, aquela mãe não consegue estar próximo, muitas vezes porque tem que trabalhar, e não existe uma função materna bem feita ali, às vezes aquela criança tem que ir para a creche muito cedo. E na creche não se cuida de um bebê como a mãe cuida. E eu não estou falando besteira aqui. Como é que uma professora ou uma cuidadora vai cuidar de 30 crianças? É um desafio enorme. Mesmo assim, traumatiza aquela criança. Surge uma ferida, que se chama ferida do abandono. Aquela criança, quando crescer, ela vai querer ter a necessidade de sempre estar perto. Vem aí dependência emocional. Por qual motivo? Eu preciso de alguém para preencher o meu vazio. Aí o casamento, muitas vezes, não é porque eu quero constituir uma família. Muitas vezes não posso ficar sozinho. É por isso que na terapia, uma das coisas que eu faço, eu pergunto, para que você casou? Essa é uma boa pergunta, porque o para que revela a função. Certo, gerou a dor do abandono. Aquela pessoa tem uma tendência muito forte a se tornar uma pessoa dependente emocional, seja homem ou mulher. Função materna que traumatiza também. Não estou falando mal das mães, estou falando que a função traumatiza porque é a realidade. Reich escreveu isso. Depois, aquele bebê vai precisar de autonomia. A partir entre o primeiro ano de vida e o segundo ano de existência daquela criança, o que aquela criança precisa é de autonomia. Quando a mãe, Solange, tem dificuldade de soltar a criança ou usa falas assim, cumprimenta aqui o vovô, a vovó, se você não cumprimentar, mamãe vai ficar triste com você. Dá um sorriso pro titio, pra titia. Não, se você não der um sorriso, mamãe não vai gostar mais de você. Isso surge como se fosse uma manipulação. A ferida que surge para aquela criança, uma vez que ela precisa de autonomia, ela precisa se distanciar da mãe, só que a mãe fica colocando condições para ela, cognitivamente a criança não sabe.
Mas a criança sente, por causa das amígdalas cerebrais, sistema límbico, cérebro emocional. Qual é a impressão que fica para aquela criança? Ela necessita de autonomia, só que ela não tem. Qual é a ferida? A ferida da manipulação. Se eu não manipular, isso agora é o adulto, se eu não manipular, vão me manipular. As relações passam a ser relações de superioridade e inferioridade. Não se tem relacionamentos de dois iguais. Por qual motivo? Naquela fase da vida, onde aquela criança precisava de autonomia, a mãe, que é o maior amor do mundo da vida dela, colocou essas condições. Então a criança se sentiu manipulada. Ok, vamos para a quarta fase da vida. O que a criança precisa? De valorização. É quando a criança começa a ter o controle dos esfíncteres, né? Começa a aprender a segurar cocô, aprende a segurar xixi, isso dos 2 aos 3 anos de idade. A criança começa, ela faz um desenho, os pais precisam reconhecer aquele desenho. Pô, que desenho bonitinho! Olha que cocô bonito, até o cocô precisa elogiar. Quantas vezes eu vi a minha esposa elogiando o cocô do meu filho, e eu também, porque a gente começou a entender essas verdades. A criança começa a entender que, pelas falas da mãe, ainda é a mãe, gente, a quarta fase da vida, o pai só vai chegar na quinta. Pelas falas da mãe, pelas reações da mãe em relação ao que aquela criança faz, aquela criança vai compreender: o que eu faço é bom, o que eu faço é aceitável, ou o que eu faço é ruim, o que eu faço não é agradável. A criança precisa de desvalorização. Precisa de valorização, gente. E quando aquela valorização não vem, a dor emocional é: me sinto desvalorizado. Como é que essa criança se comporta quando ela se torna adulta? Ela vai querer fazer tudo para todos. Ela vai ter dificuldade de falar não. Para quê? Para sentir-se valorizada. Porque aquele sentimento de fundo de desvalorização fica rondando ela. Faz isso para mim, Solange, por favor. Você não pode fazer, você não tem mais horário. Mas por causa da dor do trauma, você acaba fazendo. Você acaba dando um jeitinho e muitas vezes o que a gente faz dá errado. A gente não é perfeito, e aí você ainda tem que ouvir que você não é uma boa amiga, talvez não é uma boa mãe, enfim, não é uma boa colega, não é uma boa chefe, que seja. Quando nós lidamos com pessoas que foram traumatizadas, sofreram essa ferida da desvalorização, elas vão ter muita dificuldade em se posicionar. Para quê? Para se sentirem valorizadas. E a quinta e última fase é onde entra a função paterna. Olha só, a criança está a partir dos 3 anos de idade e até os 5, alguns estudiosos dizem 6 ou 7, o que aquela criança precisa. Eu vou falar assim, aquela criança ela vai entrar o pai ali naquela relação, ok? Então agora não é mais só a mãe e o pai, não é só a criança e a mãe, vai entrar o pai e aquela criança precisa agora pertencer. Só que, muitas vezes, o que acontece? A mãe trata aquele filho ou aquela filha como o príncipe da mamãe, ou a princesinha da mamãe, ou a princesinha do papai, o príncipe da mamãe. E aí aquela criança dorme na cama dos pais. Aí, quando os pais brigam, muitas vezes, aquela criança vê tudo. Aquela criança começa a fazer parte do sistema conjugal. E aquela criança sente assim, puxa vida, minha mãe diz que me ama, só que minha mãe dorme com meu pai. Não é cognitivamente isso é inconscientemente. Minha mãe diz que me ama, só que ela não tem relação sexual comigo, é relação sexual com meu pai. Então o pai passa a ser esse intruso. O pai passa a ser esse intrometido. E aí a criança sente uma dor, que é a dor da exclusão. Eu fazia parte, e agora por causa de um terceiro, naturalmente é o pai, eu não faço mais parte. Seja menino, seja a menina, a ferida que fica é a ferida da exclusão. Eu pertencia, mas agora que eu compreendo o terceiro, eu compreendo que nós somos em 3, eu não pertenço mais. Como é que essas crianças, ao se tornarem adultas, como é que elas vão se comportar? Uma forte tendência à infidelidade conjugal, Solange. Por qual motivo? Quando eu era criança, eu fazia parte do relacionamento dos meus pais. Logo, relacionamento para mim é sinônimo de 3 pessoas.
Olha como Reich foi muito feliz nessa descoberta que ele fez. Muitos terapeutas hoje estudam, compreendem os traços de caráter, e os traços de caráter são também percebidos pelo nosso corpo. Por isso que eu coloquei aí também analista corporal, porque é possível, ao olharmos o corpo de um ser humano, do meu cliente, quando eu estou ali, compreender as histórias de vida dele. Porque o corpo humano é o maior receptáculo das nossas emoções. O corpo fala? O corpo fala. E fala alto, fala muito alto, o corpo grita. Enfim, mas resumindo, Solange, é isso. Essas 5 fases da vida, cada fase do mundo intrauterino, do 1 aos 2, dos 2 aos 3 e dos 3 aos 5, cada uma delas tem um impacto traumático para o ser humano, e esse impacto traumático vai ser percebido lá na vida adulta, no trato dele com o dinheiro, no trato dele com o cônjuge, no trato dele com os filhos, no trato dele com os desafios, no trato dele, de uma forma geral, com a vida. E a última pergunta. Qual o segredo para se tornar um membro familiar saudável emocionalmente? Essa é uma ótima pergunta. É muito comum quando, por exemplo, vem uma família. E aí vem a família e uma criança. E a família fala assim, Vini, temos aqui o nosso filho de 8 anos de idade e tá ansioso. Por favor, trata o meu filho, nós vamos ficar lá fora enquanto você vai cuidar da ansiedade do filho. O problema não é o filho. E o problema não é a ansiedade do filho. O problema está no relacionamento familiar, no sistema familiar. Porque nós, pais, e eu falo nós porque nós aqui somos pais, a sua filha tem a minha idade, inclusive. Então nós, pais Você tá aqui... me chamando de velhinho? Não estou te chamando de velhinho. Saber. Meu Deus, gente, agora. Preciso de ajuda. Né? Testemunha. Brincadeira, Vini. Então assim, até me perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando? Lembrei. Então a família fala assim, Vini, por favor, cuida da criança, cuida do nosso filho. Só que os pais são os arquitetos da família. São os pais que ditam as regras. Os pais vão falar assim, eu não entendo por que essa criança tá ansiosa, esse menino tá ansioso. Não faz sentido, não falta nada para ele. Ele tem um monte de brinquedo, nós damos tudo para ele. A ansiedade, estou trazendo um exemplo aqui, a ansiedade é uma preocupação com o futuro. Muitas vezes, digamos que esses pais são perfeccionistas. Digamos que esses pais, um deles tem a necessidade de valorização, porque lembra que eu falei, a dor dos 2 aos 3 anos de idade é o trauma da desvalorização. Digamos que a mãe tem essa dor. E digamos que o pai é perfeccionista. Imagina como essa criança vai lidar com o mundo. Eu preciso de resultados. Eu preciso fazer pelo outro para ser valorizado, porque o pai e a mãe se tornam um modelo. O pai e a mãe não estão falando para o filho, você precisa ser o melhor, você precisa fazer isso. Não estão, mas a criança vê nos principais modelos de vida. É por isso que eu não gosto de atender até ali os 18, 19 anos, o ser humano sozinho. Eu gosto de atender com os pais, porque eu quero ver a interação da criança com os pais. E eu estou falando isso para responder a sua pergunta, por qual motivo? Quando os pais entendem que precisam se cuidar, eles diminuem essa carga traumática para os filhos. Como é que eu torno o meu filho Samuel, de 8 anos, e minha filha Zoe, de 2 meses, potentes futuramente? Primeiro eu preciso cuidar dos meus traumas, das minhas dores, de igual modo a minha esposa. Uma vez que nós fizermos isso e nós tivermos a nossa consciência ampliada, nós vamos ensinar agora para o Samuel e para a Zoe função materna-paterna, ensinar o lugar do Samuel no mundo, ensinar que o mundo tem regras, que o mundo é constituído de ordem, que a mãe não é o mundo dele, ele e a mãe dele não vão viver para sempre, ele vai casar, ele vai constituir uma família. Nessas interações, nós conseguimos criar filhos potentes para a vida. Primeiro eu me cuido. Obviamente, se o filho já é adulto, já não vale mais. Agora eu vou trabalhar com o adulto. Mas se é criança e é adolescente e eu preciso tornar esse meu filho um pai potente, um marido potente, saudável, equilibrado emocionalmente, primeiro eu me cuido. Uma vez que eu me cuidei, eu vou agora olhar para a criança. Quais são as necessidades que o meu filho ou a minha filha precisam com 2, 3, 4, 5 anos de idade? Eu não vou olhar para eles e me ver
Isso se chama projeção, é quando eu não lido com as minhas dores e aí eu as projeto nos meus filhos. Quando eu lido com as minhas dores, eu entendo que o meu filho, minha filha são diferentes de mim, vou tratá-los como tal. Eu paro de focar na doença, sabe, Solange? E passo a focar no ser humano. Eu paro de focar só naquela criança e agora eu olho como é que a mãe trata aquela criança, como é que o pai trata aquela criança, como é que marido e mulher lidam na relação, porque isso é um modelo também. Eu me cuido, eu olho para a criança e eu ensino algo também que se chama triângulo da potencialização. Vou explicar rapidamente. São 3 dimensões do ser humano. Triângulo da potencialização. Primeiro, a dimensão da criança. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Aquela criança muitas vezes que foi ferida, aquela criança que foi traumatizada, aquela criança que precisava ser vista pelos pais. E por N motivos, às vezes não foi. É possível ressignificar a nossa história, nós somos adultos, temos esse poder. Quando eu acolho a minha criança e permito que ela seja o meu lado criativo, ela pode pensar o que ela quiser. Tá bom, minha criança, vai, Vini, pensa sobre essa situação, vamos fazer um brainstorm, eu comigo mesmo. E vem milhares de ideias, muitas absurdas, mas eu não as nego, eu acolho todas. Depois disso, eu vou para a dimensão do adulto. É possível executar? Eu, Vinícius Oliveira de Andrade, né? Mas eu uso Andrade. Eu posso executar, eu consigo executar, é possível executar? Executei, deu errado, não tem problema errar. Eu vou usar a dimensão do idoso que eu falo, que é a dimensão da sabedoria. Eu vou aprender com os erros, eu vou refazer o processo, vou seguir uma outra rota, um outro caminho, tudo dentro de mim. Essa dimensão da criança, essa dimensão do adulto e essa dimensão do idoso, o lado criativo, o lado executivo e o lado reflexivo, o lado da sabedoria, eu sempre trabalho isso. Vini, estou me sentindo ansioso, não sei mais o que fazer, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Ok, vamos conhecer a sua criança, vamos ver do que você é capaz e não tem problema errar. E eu vou ajudando esse ser humano, né, nas conversas, nas sessões. Mas esse é o caminho, Solange, para poder ensinar ou ajudar um ser humano que, sim, ele é potente, pode fazer o que ele quiser na vida, porque não existe impossíveis, né? Eu acho que a criança que habita em mim não cresceu. Mas a que habita em mim também não cresceu, é por isso que eu preciso acolhê-la todo dia. Não cresceu, entendeu? Acolho ela todos os dias. Isso é ótimo. Vini, também para a gente finalizar, me explica o que é constelador, coaching e analista corporal. E para fechar, terapeuta familiar sistêmico. Eu acredito que tem muita gente que gostaria de saber. Ok. A constelação familiar sistêmica foi pensada, iniciada com Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger, o alemão chamado pai das constelações familiares, a constelação nada mais é do que uma abordagem terapêutica. É uma abordagem, é uma ferramenta que eu utilizo. E a finalidade dela é materializar o inconsciente do meu cliente. Materializar qual é a função que esse meu cliente tem na família. Muitas vezes a mãe, ela faz a função de mãe do marido. Na constelação familiar eu consigo ver isso. Muitas vezes os filhos estão ali na função de pais dos pais. Na constelação eu consigo ver. Muitas vezes a ansiedade, a depressão ou alguma doença está fazendo a função, por mais absurdo que pareça, função de mãe daquele meu cliente. Ele tem um vazio emocional tão grande que através da ansiedade ele com 30, 40 anos consegue se aproximar da mãe. A ansiedade vem então fazendo uma função materna, promovendo esse acolhimento. Na constelação eu consigo ver isso. Resumindo, constelação é uma forma de materializar o inconsciente do meu cliente. Coach sistêmico. O coach nada mais é do que eu trabalhar com exercícios práticos, ajudando o meu cliente sempre a alcançar os objetivos dele. Eu vou na raiz com a constelação. Como é que eu faço para tirar o meu cliente desse buraco, dessa dor que ele está e levá-lo para se tornar um adulto potente? Eu faço isso através do coach sistêmico. Através de exercícios e colocando sempre aquele alvo para ele. E analista corporal. Eu olho também para o corpo do meu cliente, eu analiso a forma dele pensar, sentir e agir, e através disso eu também consigo compreender os traumas e trazer um direcionamento personalizado. Se eu descubro que esse meu cliente teve uma dor
do nascimento, o trauma dele, até completar 1 ano de idade, eu sei que ele precisa preencher esse vazio emocional dele, e eu sei que o trauma dele é com a mãe, com a função materna. Eu não vou ficar perdendo muito tempo falando do pai, trabalhando com o pai, ou trabalhando outras fases da vida, se não essa que traumatizou. A análise corporal me traz esse direcionamento. E a terapia familiar sistêmica me capacita a analisar todo o sistema familiar. Eu amo atender pais e filhos, eu amo atender o casal. Para mim, se tem só um na minha frente ali, é pouco. Obviamente que quando eu atendo um adulto, é só aquele adulto. Mas quando vem um casal, quando vem os filhos, a terapia familiar sistêmica me ajuda a compreender qual a função de cada elemento dentro do sistema familiar, e se existe uma desordem, através desse olhar terapêutico familiar, eu consigo colocar ordem se a família quiser. Porque muitas vezes a família não quer. A família se acostumou a viver, por exemplo, com a doença ou na disfuncionalidade. Para a gente também finalizar, onde a gente te acha? Deixa aí seus contatos, sua rede social, por favor. Instagram, @EuSouViniAndrade. E no YouTube, Vini Andrade. Muito bacana, Vini. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Ok. Deixa uma mensagem. Eu descobri que existem 5 perguntas que todo ser humano, Solange, precisa responder. E essas perguntas eu faço para o meu filho, né? Para minha filha ainda não, que ela não compreende, mas para o Samuel, pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas eu faço essas perguntas para estimular essa reflexão nele. E eu quero deixar essas 5 perguntas aqui. Primeira pergunta que você precisa responder para si, você precisa entrar em contato com essa verdade, desde o homem mais acadêmico, ou o homem leigo, ou o homem mais bem-sucedido financeiramente, ou o homem que infelizmente está em uma situação de pobreza, todos nós precisamos responder essas perguntas. Primeira pergunta, quem sou eu? Isso tem a ver com a identidade. Tem um filme que se chama Meu Amigo Pé Pequeno, se eu não me engano, tem lá no Amazon Prime. Eu assisti tem 2 semanas com meu filho e com a minha esposa. E nesse filme tem um personagem que ele era conhecido como batedor de sino, Solange. Quando ele batia o sino, o sol surgia. Ao decorrer do filme, ele percebeu que o sol nasce sem ele bater no sino. E aí ele falou assim, puxa vida, meus pais me ensinaram que eu era o batedor de sino, mas agora eu compreendi que o sol nasce sem eu precisar bater o sino. Se eu não sou o batedor de sino, quem sou eu? Isso tem a ver com a identidade. Todos nós, em alguma fase da vida, precisaremos responder para nós mesmos. Quem sou eu? Isso é identidade. Segunda pergunta, de onde eu vim? Isso tem a ver com a minha origem, tem a ver com as minhas raízes. Eu não sou um acidente. Eu não sou fruto do acaso. Compreender meus antepassados, as minhas raízes, me traz um senso de pertencimento, logo isso me fortalece. Terceira pergunta, para que eu nasci? Isso tem a ver com propósito de vida. Será que eu nasci para nada? Será que eu nasci para viver uma vida infeliz? Para que eu nasci? Eu preciso responder essa pergunta para mim mesmo. Olha só que pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, meu filho de 8 anos entra em contato com essas perguntas. Então isso tem a ver com propósito de vida, terceira pergunta. Quarta pergunta, o que eu posso fazer? Tem a ver com o potencial. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Nós temos poder para fazermos qualquer coisa. O ser humano descobriu o Wi-Fi, o ser humano, olha a cidade que nós moramos hoje, os grandes negócios que são feitos, todos oriundos da mente de um ser humano, 2, 3 ou mais. Isso tem a ver com o potencial. E quinta e última pergunta, para onde eu estou indo? Para onde as minhas ações estão me levando? Para mais perto daquilo que eu tenho como alvo? Para mais perto do meu cônjuge, para mais perto de poder alcançar os resultados que eu tanto almejo? Se eu puder deixar uma mensagem para você, se fizer sentido, entre em contato diariamente com essas 5 perguntas e, sinceramente, respondas. E quanto melhor você responder para si, mais potente você vai ser.
Foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi meu. Nossa, muito bacana, coisas que a gente desconhece, né? E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube da GVcast, que está na GV Centro Educacional Latino-Americano, e também no nosso Insta. Eu gosto de gente feliz que faz o outro feliz também. Beijo. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Solange. Tchau, pessoal.